Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma book tag temática que vai relacionar as princesas da Disney com livros. Essa tag foi criada pela Bia Paludeta, eu tô deixando todos os créditos pra vocês aqui no box de informações. E eu resolvi responder essa book tag agora porque eu achei que ela tá bem no clima da antologia Femme Fatale, que quem não me viu comentando, né, nos meses anteriores, é uma antologia formada por 12 autoras da agência Increase, que estão trazendo releituras de princesas heroínas da literatura com um outro lado dessas princesas. A gente teve até agora 3 novelas publicadas, a primeira delas em janeiro pela Clara Alves, Princesa da Magia, que traz uma releitura da Megara do Hércules. E em fevereiro a gente teve a novela da Igraine Marques, que Entre a Cruz e a Espada, que traz uma releitura da Esmeralda do Corcunda de Notre Dame. E em março a gente teve a novela da Rafa Fustanho com Palácio de Areia, que é uma releitura das irmãs Anna e Elsa de Frozen. E quem me acompanha nas redes sociais viu que eu anunciei que agora em maio a autora do mês sou eu. Então no final agora do mês tem história minha nova chegando pra vocês e vai ser a releitura da Jasmine de Aladdin. Ainda não contei título, ainda não mostrei a capa, tudo isso eu vou fazer ao longo do mês, mas já tô super ansiosa pra compartilhar mais essa história com vocês. Já falei demais, então agora bora entrar na book tag. E a primeira das princesas já é uma das minhas queridinhas, Pocahontas. Livro conectado com a natureza, personagens ou história onde a natureza se faz presente. Pocahontas tá no meu top 3 filmes da Disney, sou apaixonada por essa história e escolhi um livro pelo qual eu também sou apaixonada, que é de uma autora queridíssima minha, que é a Christine Hanna, e no caso eu escolhi A Grande Solidão. Esse aqui é um dos romances históricos da Christine Hanna. Ele vai se passar no Alasca após o período da Guerra do Vietnã, porque a gente tem então um homem, pai de família, que foi um soldado na guerra, voltou traumatizado e tá buscando agora fugir de todas essas sombras que ele carrega, indo morar num lugar novo, num lugar afastado, que é o Alasca. Ele vai com a esposa e a filha pra lá, e o lugar que no primeiro momento parece assim ser tão sombrio, carregar tantos perigos, na verdade acaba sendo muito menos perigoso do que o perigo que elas vão ter que enfrentar dentro da própria casa delas. Esse livro, o cenário tá extremamente conectado com as personagens e com a história, a toda essa relação da solidão do Alasca, essa passagem que é ao mesmo tempo belíssima e sombria. É um livro que vai falar sobre violência doméstica, que vai falar sobre relacionamento abusivo, e eu acho que ela trabalhou todas essas questões com muita delicadeza. Próxima princesa, Ariel, livro curioso. Aquele livro que aguçou sua criatividade e te fez pesquisar outras histórias ou mundos, e no caso eu escolhi Os Segredos que Guardamos, da Laura Prescott, que inclusive está ainda entre as minhas melhores leituras desse ano, e a gente vai ter aqui uma história que vai se passar no Oriente e no Ocidente, uma história que vai mesclar ficção com fatos da realidade, porque aqui a gente está falando de uma história desenvolvida em cima da real história de publicação do Dr. Zhivago, que na época que ele foi escrito, ele foi proibido na União Soviética e houve toda uma conspiração para que o livro fosse publicado nos outros países. O livro ele vai trazer principalmente a perspectiva de mulheres, ele vai trazer então essas mulheres como protagonistas e, como eu falei, ele está inserido então dentro de um cenário de uma história que é real. E o fato dessa história real estar presente aqui foi o que aguçou minha curiosidade, fez com que eu fosse buscar, né, em outras fontes, entender melhor aquele contexto, coisas que estão além do livro e que foram apresentadas para mim por esta leitura. Rapunzel, livro com belíssimas ilustrações, aquele livro que é uma obra de arte. No caso eu peguei um livro de uma série e aqui o mais recente livro dessa série, né, nesta edição, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Todos os livros até agora dessa série são belíssimas obras de arte, eu acho as ilustrações maravilhosas. Não é fácil ilustrar Harry Potter, são livros gigantescos, quero nem ver como é que vão ser os próximos volumes, principalmente o próximo, que é a Ordem da Fênix, o maior livro. Enfim, todas as ilustrações são incríveis, essas edições são maravilhosas. A próxima é a protagonista de A Princesa e o Sapo, a Tiana. Personagem batalhadora, uma personagem que você admirou por ser determinada. E no meu caso eu escolhi A Briana de Volte para Mim, da Paula Alexandra. Eu amei esse romance de época, principalmente por conta da protagonista. A gente tá falando então de uma protagonista que ela resolveu escolher os próprios caminhos. Não foi uma decisão fácil, quando ela fez isso ela precisou deixar para trás um amor da
infância, ela precisou deixar para trás a família e as tradições da família dela, tudo isso para ir em busca do próprio coração, para ir em busca da própria voz dela. Agora ela está voltando para a casa dela, tendo que enfrentar tudo aquilo que ela deixou para trás, mas sem perder os próprios sonhos, sem perder a própria voz, sem perder aquilo tudo que ela lutou tanto para conseguir. E foi isso que mais me encantou na leitura, além de, claro, de toda a narrativa linda e deliciosa da Pá e da maneira de como ela construiu as personagens e as relações entre eles. Bella, protagonista do meu desenho favorito da Disney, que é a Bela e a Fera. Uma personagem leitura, aquela que é um verdadeiro rato de biblioteca. E aqui no caso eu escolhi a protagonista de A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. A gente tem uma protagonista que é apaixonada por livros, tão apaixonada que ela resolve dar uma repaginada na vida dela, fazendo uma livraria itinerante. Então ela compra uma van, transforma em livraria e começa a viajar por cidadezinhas da Escócia, levando então livros para as pessoas daquela cidade. A narrativa da Jenny Colgan é super gostosa, é aquela leitura que consegue ser divertida, que consegue ser leve, que vai trazer essa trajetória da protagonista. Eu gostei ainda mais do outro livro da autora, que é A Padaria dos Finais Felizes, mas isso aqui também é uma delicinha de livro e que tem esse adicional que pra gente que é fã de livro é tudo. E agora vamos pra protagonista de Valente, a Mérida, uma personagem rebelde, aquela personagem destemida e contra as regras tradicionais. Eu não sei se é Mérida, se é Merida, eu sempre falei Mérida, se for Merida, vocês me desculpam. E no caso, a minha escolha de protagonista foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que é um dos meus clássicos favoritos. Eu sou apaixonada por essa história e grande parte de eu ser apaixonada por essa história é eu ser apaixonada pela Jane Eyre. A Jane Eyre é aquela protagonista que ela tem um passado extremamente doloroso, que ela já sofreu pra caramba na vida dela e que ela consegue contrariar todas as convenções que são impostas a ela. Ela tá sempre em busca da verdade dela, dos valores dela, daquilo que ela acredita, mesmo que isso traga ainda mais dificuldades pra ela. Pra ela poderia ser muito mais fácil se ela simplesmente aceitasse algumas das coisas que impõem a ela ali, e ela fala que não, ela bate o pé, ela continua convicta naquilo que ela acredita, e eu sou apaixonada por ela por conta disso. Cinderela, um livro sobre magia, aquele livro cheio de bibi de bob de boo, e no caso escolhi um livro que eu sou apaixonada, que infelizmente ele está fora de edição, mas você ainda encontra pra ler no Kindle, então por favor leia em e-book, porque esse livro é maravilhoso, O Circo da Noite. Ele não tem como não ser um livro mágico, porque a magia é o que principalmente rodeia os personagens aqui. A gente tem como base dois grandes magos que acreditam em diferentes formas de magia. Então eles resolvem fazer um desafio para poder demonstrar quem é que tá certo, e isso vai se dar por meio das pessoas com quem eles vão treinar. Só que esses dois aprendizes de mago deles, o que eles não sabem é que o final deles só pode ser com um matando o outro, e eles acabam se apaixonando, e a gente tem os dois então lutando para manter um circo que é inteiro formado de magia, as magias que eles realizam. Sério, eu acho que o ambiente dessa história é incrível, a construção dos personagens, é aquele livro que você precisa ler com atenção, porque cada capítulo tá numa linha temporal diferente, então você tem diferentes partes de uma mesma história, mas que não são contadas de uma forma cronológica. Essa questão da magia é encantadora, então as passagens do circo eram aquelas que me deixavam deslumbradas. O romance que tá aqui... Sério, leiam esse livro, sou apaixonada por ele. De A Bela Adormecida, Aurora, livro com um antagonista poderoso, aquele antagonista que roubou totalmente a cena. E mais um livro pelo qual eu sou apaixonada, Daisy Jones and the Six, que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, da Taylor Jenkins Reid. Aqui então, se a gente considerar que a protagonista, a heroína dessa história é a Daisy Jones, e ela não é uma heroína convencional, eu acho que ela tá muito mais pra uma anti-heroína, a personagem que seria a antagonista dela, né, então aquele personagem que vai representar algum desafio ou alguma oposição à protagonista, é a Camila. E a Camila foi minha personagem favorita do livro. Na verdade, acho que todas as mulheres desse livro são incríveis, os personagens como um todo, tem um ou outro ali que às vezes eu ficava incomodada, irritada com o que demonstravam, mas no geral eu amei os personagens, eu amei a história. E como eu falei, a Camila pra mim roubou a cena porque ela foi a minha queridinha da história. Mulan, livro sobre uma grande disputa, uma grande guerra ou grande batalha, um livro que teve uma grande disputa. E o livro que eu encontrei aqui também é um livro que está fora de circulação, então se vocês encontrarem em sebo, adquiram, porque também é um livro maravilhoso.
O Pacto, da Jodi Picoult. Foi o primeiro livro que eu li dessa autora e que eu já fiquei extremamente encantada com tudo que ela oferece. Aqui a gente tem uma história de um casal de adolescentes, que era um casal de amigos, eles cresceram juntos e agora eles eram namorados. A relação entre eles era tão forte que eles fizeram um pacto de suicídio. Acontece que o garoto sobreviveu, a garota não. E começa então toda uma investigação pra saber se na verdade ele não acabou a matando. E a disputa que a gente tem aqui é essa batalha judicial que vai colocar então essas duas famílias que eram extremamente amigas agora em rivalidade. E é um daqueles livros extremamente angustiantes e que faz você ficar vidrado ali nas páginas e que você sofre com os personagens e é maravilhoso. Branca de Neve, uma personagem inocente, aquele personagem inocente e frágil que comeria a maçã. No caso, o personagem que eu escolhi é o protagonista de Travessuras da Minha Menina Má, do Otávio Bravo. Eu tô com 3 livros aqui na mão, porque essa é uma história que é contada em 3 livros, mas ela é uma história só, você precisa ler os 3 e você tem toda a história de vida de um personagem, a gente conhece desde a infância dele, então o primeiro livro, que é esse daqui, é esse daqui? Esse daqui vai contar a história dele pregressa, né, de antes de ele conhecer a menina má, que leva título aqui. Os outros 2 livros é quando ele já conhece essa menina má e a gente vai vendo todas as desgraças que ela vai causando na vida dele, que essa paixão que ele tem por ela, o que isso faz com a vida dele. A gente conhece então desde a infância até a velhice dele e os diversos momentos em que ela aparece e vai causar algo de ruim na vida dele. E eu digo então que ele é esse personagem inocente porque é justamente essa confiança cega que ele tem nela, essa paixão que ele tem por ela, que faz com que ele sempre permita que ela volte pra vida dele. Vale dizer então que o livro é baseado no Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa, por isso que ele leva esse nome. E agora a gente vai falar de Frozen. Primeiro então da Anna, um livro com irmãs, aqueles irmãos que são incríveis. E eu escolhi no caso Os Bons Segredos, da Sarah Dessen, que inclusive foi o primeiro livro da autora que eu li. E aqui a gente tem a história da Sydney, que ela tá vivendo um momento um tanto quanto tenso na casa dela. Ela sempre viveu à sombra do irmão e isso continua acontecendo agora. Então um dia ela acaba entrando numa pizzaria, lá ela conhece uma família, vai fazer amizade com a garota, a Layla, vai se apaixonar aos poucos pelo irmão da Layla e vai começar então a trabalhar como entregadora de pizza para poder observar um pouco da vida dos outros, se afastar da própria vida dela e tudo isso se aproximando cada vez mais dessa família. Foi impossível não me apaixonar por esses irmãos que ela vai conhecer, então toda essa família é extremamente aconchegante. É um livro que não dá pra você ler com fome, porque ou você vai querer comer pizza, ou você vai querer comer batata frita, ou vai querer comer os dois, e que conta com essa escrita sensível da Sarah Dessen pra trabalhar todo esse caos emocional que a personagem tá vivendo e que aos poucos vai fazer com que ela vá enxergando algumas coisas que, por conta dessas emoções todas dela, ela não é capaz de enxergar. Então a gente tem esse processo de amadurecimento da personagem. É um livro young adult, então que fica bem recomendado pra vocês. E a outra irmã de Frozen, Elsa, livro de congelar o coração, um livro que é incômodo e que te deixa mais frio. Não sei se é um livro que de fato me deixou mais fria, mas que ele com certeza causa incômodos, que é o Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolf, que é um livro incrível. Aqui a gente vai ter a história de um assassinato que vai acontecer dentro de um vagão de um metrô em São Paulo. Dentro desse vagão estavam 12 pessoas e cada um dos capítulos vai contar a história de uma dessas pessoas. Então é como se a gente tivesse, de certa forma, 12 contos que se entrelaçam, porque as narrativas mudam de acordo com os personagens. E a gente vai vendo então como é cada uma dessas pessoas, vai vendo que nada é aquilo que aparenta numa primeira vista. A Clarissa Wolf traz personagens assim odiosas e que ao mesmo tempo são tão parte da nossa sociedade, então eu acho que isso acaba sendo muito real. A cidade de São Paulo é quase que outro personagem desse livro, porque é extremamente presente aqui, tá muito entrelaçada na história, e eu acho que é justamente pela Clarissa Wolf ter esse olhar que é tão cirúrgico, que ele é tão crítico, que ele vai causar esse incômodo. Penúltimo item da tag, Moana, livro que vai longe, um livro que se passa numa terra distante. E aqui no caso eu escolhi o Ponte, da Charlene Tell, que é um livro que vai se passar em Singapura. Ponte foi uma das leituras mais incríveis que eu fiz no ano passado, mas ele é um daqueles livros que não é nem um pouco óbvio. Ele vai contar a história de 3 mulheres diferentes, em 3 gerações diferentes em Singapura. Então a gente tem 3 momentos diferentes desse país. Conforme a gente vai lendo essas narrativas delas, a gente vai vendo então a história de Singapura sendo contada por detrás das histórias delas. E esse é um daqueles livros que, se você focar simplesmente na história dessas personagens e nessa história primeira, né, ele parece um livro vago, ele parece que é um livro que não vai muito pra lugar nenhum,
que os acontecimentos são confusos. Então esse aqui é um livro que você precisa ler as camadas dele, que você precisa ler o que tá por detrás de tudo isso, compreender as confusões das personagens, como que isso aparece na narrativa, como que isso ajuda a construir a história. É um livro que ele vai tratar muito mais, né, da introspecção dessas personagens, mas ele não tem uma narrativa que é emotiva, ainda que ela seja uma narrativa muito sensível em algumas partes. Ele é um livro extremamente cheio de simbolismos, então é um livro que para você poder aproveitar, você tem que ler as entrelinhas. Por fim, a princesa da outra história que compõe meu top 3 da Disney, a Jasmine de Aladdin, que é a princesa então que vai ser a da minha releitura da antologia Femme Fatale. Um livro sobre um mundo novo, um mundo ficcional incrível criado para o livro. E no caso eu escolhi então As Crônicas da Superfície da Suzanne Collins, que é a autora de Jogos Vorazes, inclusive ela escreveu essa série antes de escrever Jogos Vorazes. Eu peguei Gregory, o Guerreiro da Superfície, que é o primeiro volume da série, mas ela é uma série composta por 5 livros. É um livro infanto-juvenil, então ele vai ter características mais, né, para esse público-alvo. Então ele vai ter uma escrita que é muito ágil, ele vai ter elementos da história que vão ser mais infanto-juvenis, mas que ao mesmo tempo eles também têm todas as características das obras da autora. Então, por detrás dessa cara de infanto-juvenil, ele é um livro que ele é também muito político, que ele vai falar muito da nossa sociedade. E aqui a gente tem o Gregor, que é um garoto de 11 anos, que vai com a irmãzinha dele de 2 anos parar num mundo subterrâneo, que é um mundo que vai ser comandado por baratas, por morcegos, e que vai ter toda uma outra sociedade construída por humanos lá embaixo, então no subterrâneo mesmo, e que vão ter o Gregor como grande guerreiro profetizado que precisa resolver algo ali naquela sociedade. E eu digo que esse mundo da Suzanne Collins é tão incrível, porque quem me conhece sabe que eu tenho pavor de barata, eu morro de medo. E eu me encantei pelas baratas desse livro, gente. Elas são baratas amigáveis e, tipo, como que eu vou me encantar por um bicho que eu tenho pavor, sabe? Então, assim, eu sou muito fã dessa série da Suzanne Collins, embora eu fale pouquíssimo dela aqui no canal. Como eu mencionei, é uma série de livros infanto-juvenis e quer ajudar a construir novos leitores. Eu acho que esse livro é muito bom pra isso, porque ele tem essa leitura que é encantadora, que é voraz, que é instigante e que traz uma história muito bem construída. A Suzanne Collins não poupa os leitores dela, então também essa série vai ter passagens que são difíceis, que são dolorosas e aqueles toques de realidade que a gente consegue fazer muitas pontes com o nosso mundo real, mesmo que isso aqui seja um mundo fantasioso. Já deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam da tag, o que vocês acharam dos livros que eu mencionei, quais vocês já leram, quais vocês ficaram interessados, que livros vocês responderiam na tag de vocês. Gostando desse vídeo, deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve, seja bem-vindo e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.